Boa noite, minha gente, tudo bom? Como vai? Dia de sábado à noite e aí a gente, de repente, depois de fazer uma palestra como a de ontem, falando sobre o propósito, eu vou fazer um mini evangelho. Meu evangelho no lar geralmente é na quarta-feira, mas eu gosto de ler o evangelho e geralmente eu abro ele numa página qualquer, como deve ser, né? A gente deve abrir de repente e ler aquilo que veio, não por acaso, como sempre. E como muitas pessoas nos procuram no dia a dia para saber por que fulano morreu, né? Por que aconteceu isso, ele era tão novo, as mortes prematuras. As mães nos procuram, as esposas, os esposos, os pais, né, em geral, a família nos procura perguntando por quê. Nós somos espíritos. Vocês respondam aí, por favor, por que é que Deus tira tão cedo? Né? Que castigo foi esse? E aí eu abro a página, cai aqui. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Eu estava pensando nisso, né? Porque não por acaso atendo muitas pessoas me perguntam sobre isso. Até no meio da rua, pelo Facebook, em todos os locais as pessoas me perguntam sobre essa morte, principalmente a morte prematura. Então, vem dizendo aqui, alguns trechos eu vou ler para vocês, não tudo, mas assim, quando a morte vem ceifar as vossas famílias, levando sem moderação as pessoas jovens ao invés das velhas, dizeis frequentemente, Deus não é justo, uma vez que sacrifica aquele que é forte e pleno de futuro para conservar aqueles que viveram longos anos plenos de decepções, uma vez que leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada. Veja que coisa horrível. Uma vez que parte o coração de uma mãe privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Aí ele segue por aqui, entre diversas outras coisas, ele diz assim, crede-me, a morte é preferível para a encarnação de 20 anos a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias honradas. Ele escreveu isso lá em 1858, 59. Se a gente calcular aí o Livro dos Espíritos em 1857, então vamos aí botar para 58, 59 o Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele estava falando de desregramento aos 20 anos lá naquela época. Aí veja só, famílias honradas, partem o coração de uma mãe e fazem antes do tempo branquear os cabelos dos pais. A morte prematura frequentemente é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que se encontra, assim preservando da matéria da vida ou das seduções que teriam podido arrastá-lo à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, mas Deus julga que lhe é útil não permanecer por mais tempo na terra. Então a providência divina já ajeitou aí a coisa, porque na realidade talvez não fosse o destino daquela criatura ou a programação espiritual permanecer mais tempo na terra. Mas mais interessante ainda, ele diz assim, é uma horrível infelicidade dizeis que a vida tão plena de esperança seja tão cedo cortada? De quais esperanças quereis falar? Ele pergunta. Das da terra, onde aquele que dela se vai, podido brilhar, construir seu caminho de sua fortuna? Veja, aí vem a fortuna, a gente sempre pensa nela, né? Ah, não, fulano de tal podia ter enricado se tivesse ficado aqui. A gente pensando sempre na matéria, né? Sempre essa visão estreita que ele diz, né, que não pode se elevar acima da matéria. Sabeis qual seria a sorte dessa vida tão plena de esperança segundo vós? Quem vos diz, ela não poderia ser cheia de amarguras. Aí vem, pode ser, né? Pode ser bom, pode ser ruim. Então, se fulano de tal ficasse vivendo aqui, será que ele não seria o motivo para o seu desgosto, a sua tristeza, a sua agonia? Será que ele não podia ter ceifado a sua própria vida, né? Quer dizer, cometido suicídio? Ele se foi de um acidente, mas sei lá, talvez a coisa fosse pior. A gente sempre tem que positivar os momentos, entender e sublimar as coisas, entender que podia ser pior. Fazer o jogo de Poliana mesmo, né? Podia ser pior.
É melhor desse jeito do que daquele outro jeito. Então, ele diz assim, terminando: vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes bem-amados. E se pedires a Deus para os abençoar, sentireis em vós essas poderosas consolações que secam as lágrimas, essas aspirações maravilhosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Então, orem por eles e pensem, muito bom que eles estejam lá, sem o corpo de carne. Lógico que a gente não quer que ninguém vá antes do tempo, mas, minha gente, se foi, águas passadas não movem moinhos. Vamos vibrar positivamente para que essas almas estejam em conforto, em alento, e não puxando-os de volta para a terra em pensamentos deletérios de tristeza, de agonia, de desarmonia. Não vai ajudar. Não vai ajudar você que vai ficar perturbado e não vai ajudar ele que está lá na erraticidade pensando em você e cheio de tristezas porque você está triste aqui. É melhor pensar positivamente e achar que ele está numa vida melhor, pensar positivamente e elevar o pensamento para que tudo corra bem com ele e que ele encontre a paz e a luz. Um beijo no coração de vocês, um bom sábado, um bom restinho de sábado e um excelente domingo para vocês. Valeu, muito obrigado.